Eu sou Letícia Cavalcante, assistente de recursos humanos aqui da Sigel Cosméticos, e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre um tema chamado antifragilidade. Você já ouviu falar sobre isso? Se está curioso, continue com a gente. Antes de falar sobre o que é antifragilidade, eu queria que vocês entendessem primeiro um conceito que já é bem disseminado aí nas organizações, que é a ideia de resiliência. Eu acredito que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar sobre resiliência, né? Até mesmo muitas pessoas utilizam esse termo sem entender muito bem o que é, tá? A resiliência, apesar de ser muito usado nas organizações, não é um termo que vem da administração. Ele foi emprestado da física, certo? E aí eu vou exemplificar mais ou menos o que é resiliência com esse elástico. Resiliência na física é a capacidade de um objeto de retornar ao seu estado natural após ter passado por algum movimento de pressão, certo? Como por exemplo, estou esticando esse elástico e ele está voltando ao estado natural dele, certo? Aqui ele está passando por um momento de pressão e ele retorna ao estado natural dele. Letícia, como é que eu posso aplicar isso dentro da organização? Trazendo isso para o ambiente das empresas, todos os dias nós passamos por diversos desafios, temos metas desafiadoras, passamos por momentos de crise, e a pessoa resiliente é aquela pessoa que mesmo diante dos momentos de crise tem a capacidade de lidar bem com as situações difíceis e voltar ao seu estado natural, né? Existem pessoas que têm uma dificuldade maior com isso, que quando passam por grandes situações de crise ou até mesmo de pressão, elas não conseguem lidar bem, acabam fugindo dos desafios, acabam não querendo enfrentar. A pessoa resiliente não, ela enfrenta e ela tem essa capacidade, né, de voltar ao seu estado natural. Mas eu acredito que hoje em dia não basta mais que nós voltemos ao nosso estado natural. A gente precisa, na verdade, diante das situações difíceis e desafiadoras, retornarmos ainda melhores do que nós éramos antes. E esse é exatamente o conceito de antifragilidade. A antifragilidade, diferente da resiliência, encara os desafios e as dificuldades da vida com um olhar de crescimento. Ela tenta pensar assim, certo, essa situação é difícil, esse é um problema, é um grande desafio, mas como é que eu posso retornar muito melhor dessa situação? Então, ao invés do elástico simplesmente voltar ao seu estado natural, a gente pode exemplificar que na antifragilidade o elástico fica maior, fica ainda melhor do que ele era antes, né? Então, esse é mais ou menos o conceito de antifragilidade. O professor de criatividade Murilo Gun traz uma dica bem bacana de como é que a gente pode aplicar esse conceito na nossa rotina de uma forma prática. E aí ele fala que diante dos desafios da vida, nós devemos processar aprendizagens. O que é isso? É exatamente aquilo que eu já tinha falado um pouquinho atrás, certo? Sobre você parar e refletir. Diante desse momento de dificuldade, o que é que eu posso tirar de aprendizado dessa situação? Só que essa atividade de pensar sobre como nós podemos tirar coisas positivas dessas situações difíceis precisa ser feita de uma forma consciente. Você precisa reservar um tempo, sentar, pegar talvez papel, caneta, um computador, até mesmo celular e anotar mesmo quais atitudes você pode ter positivas diante dessas situações, como você pode se transformar, ter uma mente sempre, um mindset de crescimento, uma mente sempre de como você pode se transformar e melhorar diante dessa situação. E aí a vida ela é feita de escolhas, né? Nós estamos passando por um momento bem desafiador no país e a escolha é nossa, se nós vamos reagir a esse momento de uma forma simplesmente resiliente, em que vamos tomar muita pressão e continuar como estávamos antes, ou se nós vamos reagir a esse momento de uma forma antifrágil, que é pegar essa situação e usar ela como combustível para se tornar ainda melhor. Para encerrar, eu queria trazer uma reflexão. O momento que nós estamos vivendo é muito desafiador, mas nós não podemos controlar tudo que está acontecendo. O que nós podemos controlar é como nós vamos agir diante de tudo que está acontecendo. O que é que você prefere? Sair dessa como alguém simplesmente resiliente, que aguentou a pressão, ou sair como alguém antifrágil, que diante da pressão conseguiu se transformar em alguém muito melhor? A escolha é sua.